Leitura do livro Uma Vida em Chamas, 10 Maneiras Simples para Viver Incendiado por Deus, do autor Rick Renner. Este livro contém 11 capítulos e 371 páginas. Dedicatória. Dedico este livro ao meu precioso amigo e companheiro de ministério, Sergei Vasilevich Ryachkovics. Quando Deus chamou minha família e eu para nos mudarmos para a antiga União Soviética em 1991, ele já havia designado este relacionamento de aliança que Sergei e eu compartilhamos por tantos anos. Foi uma conexão divina desde o começo. Uma conexão que não apenas enriqueceu nossa vida pessoal, mas que também impactou igrejas, pastores, líderes e cristãos em toda a região de povo língua russa. Tenho o privilégio de conhecer pessoalmente muitos líderes espirituais renomados, mas o fogo espiritual consiste de Sergei pelas coisas de Deus é uma fonte de inspiração extraordinária para mim. Por esta razão, dedico especificamente este livro, Uma Vida em Chamas, a esse poderoso homem de Deus, cuja vida, que arde com tanta intensidade, com o fogo espiritual, influenciou poderosamente um número incontável de pessoas para o reino de Deus em todo o território da antiga União Soviética. Agora vamos ler agradecimentos. Tenho por hábito de reconhecer aqueles que me ajudaram a imprimir as palavras que escrevo. Alguns dos meus livros são mais extensos e exigem mais ajuda. Outros são menores e requerem menos participação de outros. Não importa a dimensão do livro, considero o papel de cada pessoa vital nesse processo e eu sou grata a cada uma delas. Assim, quero primeiramente expressar minha gratidão a Vicente e Beck pelas contribuições aos primeiros estágios deste livro. Sou grato também pelas valiosas percepções e habilidades editoriais para ajustes finais que Beck acrescentou nos últimos momentos. Além disso, quero agradecer a Andréu Corby por seus ricos acréscimos. Finalmente, quero dizer obrigado a Cindy pelo excelente trabalho editorial e pelas ponderações que me ajudaram a articular muitos pontos importantes neste livro. Como tem acontecido há anos, aos acréscimos de Cid, com sua mente voltada para a editoração e seu coração ministrador, foram uma grande bênção para mim enquanto eu estava escrevendo este livro. Quero expressar minha gratidão ao meu editor, Donori, a Brad Hammond e a toda a equipe de Harrison House que trabalham com muito profissionalismo para ajudar a colocar meus livros nas mãos e no coração daqueles que estão famintos pelas verdades espirituais que Deus me confiou para transmitir. Por último, mas não menos importante, sou grato a Denise, aos nossos filhos e à nossa equipe de liderança em Moscou, que me ouvem atentamente enquanto formulo ideias e conceitos que depois passo a imprimir para que as pessoas em todo o mundo possam ler. Suas reflexões ponderadas significam muito para mim. E sou grato por Deus ter nos chamado como uma equipe para servir ao corpo de Cristo. No zelo, não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12, verso 1. Aliás, verso 11. Não deixemos que a negligência arruine nosso trabalho e mantenhamos acesa as chamas de nosso espírito enquanto fazemos nosso trabalho para o Senhor. Romanos 12, verso 11. Carta para hoje, de J.B. Phillips. Capítulo 1. Uma vida em chamas. Se você tem dificuldade para manter o fogo do Espírito Santo ardendo em seu coração, como é possível que ele tenha queimado anteriormente em sua vida?
Você às vezes sente como se tudo o que resta fosse algumas pequenas brasas e que talvez até essas brasas estejam começando a se apagar e a esfriar? Se essa descrição se encaixa quando você avalia sua caminhada cristã, tenho duas perguntas a lhe fazer. Número 1. Como você pode avivar a brasa para que o fogo comece a arder novamente no seu coração? 2. A partir do momento em que esse fogo estiver ardendo em você, como manter e aumentar a intensidade desse fogo interior pelo resto do seu tempo nesta terra? Subtítulo: Sem combustível, sem foco. Neste livro, quero falar com você sobre os diferentes tipos de combustíveis necessários para continuar espiritualmente em chamas. Mas, para começar, contarei a história dos primeiros dias da minha família na antiga URSS, que demonstrará meu ponto de vista sobre fazer tudo o que é preciso para manter o fogo ardendo. Nos primeiros dias, logo depois que nos mudamos, minha esposa Denise e eu compramos um apartamento no centro da cidade para nossa família morar, o qual estava abandonado e em péssimas condições. Sinceramente, ele estava tão arruinado que deveria ter sido condenado. Estava tomado de mofo, o teto estava desabando e o gesso caía das paredes. Mas era possível ver o que ele poderia se tornar depois de muito trabalho duro. Então, nós o compramos e começamos a nos empenhar para reformá-lo. No final, o apartamento ficou tão bom quanto havia sido há quase 100 anos. Quando a obra terminou, as paredes estavam cobertas com um belo papel de parede e lustres magníficos pendiam novamente dos gigantescos medalhões esculpidos à mão no centro do teto. As enormes sancas que emolduravam os tetos de cada cômodo haviam sido meticulosamente restauradas. Cada espaço recebera pisos novos de parquete para combinar com os que existiam antes da Revolução. E as novas lareiras, uma para cada aposento, eram os itens mais magníficos do apartamento. Uma vez restauradas, pareciam ter pertencido a um museu. Mas, embora nosso apartamento tivesse sido restaurado, todos os outros naquele prédio ainda continuavam em um estado de devastação e abandono. Por fim, todo o prédio seria lindamente restaurado. Mas quando nos mudamos, os outros apartamentos e a escadaria central pareciam ter sido bombardeadas durante a Segunda Guerra Mundial. As escadas eram transitáveis, mas como estiveram abandonadas por tanto tempo, sempre caía um pouco de cal em nossa porta. As autoridades municipais informaram que um sistema de aquecimento que atenderia a toda a cidade seria ligado ao prédio antes do inverno, de modo que essa expectativa, instalamos novas tubulações nas paredes para levar o calor para todos os cômodos. O tempo esfriou e já estávamos no inverno, mas para nós estava claro que o aquecimento prometido não viria naquele ano e que nossa família estaria vivendo em temperatura congelante dentro daquele apartamento. Isso era um problema grave, porque morávamos no extremo norte e a cidade ficava muito fria no inverno. Percebi que teríamos de usar aquelas lareiras suntuosas de museu para nos aquecer. Por mais que eu não quisesse fazer isso, mas seria necessário para sobreviver ao inverno rigoroso. Entretanto, transportar madeira era muito difícil, porque o apartamento ficava bem no centro da cidade histórica, e não havia uma fonte de madeira próxima. Desesperado, nossos 2 filhos mais velhos tiveram uma ideia inovadora sobre onde conseguir madeira para que a nossa família tivesse calor durante o inverno. É na hora da necessidade
que nos tornamos criativos. E nossos filhos pensaram em algo que Denise e eu jamais teríamos pensado nem 1 milhão de anos. O apartamento logo abaixo do nosso estava abandonado e destruído em razão de anos de negligência. É impossível exagerar o estado em que estava. Ninguém era proprietário dele naquele momento, de modo que estava continuamente se deteriorando. Na verdade, soubemos que os moradores anteriores do nosso apartamento haviam contribuído para essa triste destruição. Quando o compramos, o chão do banheiro tinha um buraco próximo ao vaso sanitário, onde os homens haviam errado o alvo por tantos anos que a urina tinha desgraçado o piso e feito um buraco no chão. Durante anos, pingos de urina caíam no apartamento de baixo. Aquele enorme espaço vazio estava tão destruído que nada nele poderia ser aproveitado. Metade das paredes haviam desaparecido. As lareiras estavam desmoronando. As janelas estavam quebradas e o vento do inverno soprava através delas. As molduras e as vidraças quebradas das janelas eram um problema para nós, porque, em razão da proximidade com o nosso apartamento, podíamos sentir o vento congelante do inverno vindo do andar de baixo. O prédio era construído de tijolos e gesso, de modo que nosso apartamento recebia aquele frio como se fosse uma geladeira. O apartamento abaixo do nosso um dia havia sido revestido por um piso esplêndido e caro, feito a partir de madeiras exóticas e com desenhos intrincados. Mas agora as peças estavam tortas e estragadas pelo vazamento e pelo efeito ácido e prolongado da urina. O piso de madeira, arqueado pelos danos causados pela água, estava partido e largado em pedaços, espalhado por todo o lugar. Em uma manhã congelante, Denise e eu estávamos refletindo sobre o que fazer com a temperatura que ficava mais baixa a cada dia. De repente, nossos 3 filhos se levantaram, vestiram o casaco, saíram pela porta e desapareceram como se estivessem em uma missão urgente. Um tempo depois, entraram alegremente pela porta com os braços abarrotados de madeira do piso de 100 anos de idade que eles haviam recolhido do chão do apartamento destruído abaixo do nosso. Denise e eu olhamos chocados enquanto os garotos empilhavam o piso nas lareiras magnificamente restauradas e depois verificaram se o fogo estava ardendo o suficiente. Aquela madeira estava tão velha e seca que rapidamente começou a estalar e a queimar. E logo as paredes do apartamento começaram a ficar aquecidas em todos os quartos, alimentadas pela madeira vinda do apartamento de baixo que nossos filhos haviam coletado e usado como combustível para o fogo. Quando o fogo começava a diminuir e parecia que a temperatura estava caindo de novo, abrimos as portas de metal das lareiras para ver se estava se apagando. Se vêssemos que não havia nada a não ser cinza, os meninos vestiam o casaco rapidamente e desciam correndo 2 lances de escada e arrancavam mais piso que um eventual comprador teria de substituir de qualquer maneira. Logo, eles voltavam com braçadas de pisos deteriorados. Primeiro, quebravam a madeira seca e apodrecida em pedaços menores, depois enfiavam os pedaços dentro do fogo através das portas das lareiras e quase imediatamente a casa começava a ficar aquecida outra vez. Naquele inverno, mantivemos o apartamento constantemente aquecido por causa do calor que foi produzido nas lareiras com o piso antigo do apartamento abandonado abaixo do nosso. Enquanto houvesse madeira, sabíamos que teríamos calor, mas se não houvesse mais madeira para queimar,
ou, se só restassem as brasas, era certo que o fogo se apagaria, a não ser que nós agíssemos. O combustível era essencial para manter aquele fogo aceso nas lareiras. De fato, quando qualquer tipo de combustível se esgota, o fogo acaba se apagando. Geralmente havia madeira suficiente para manter o fogo ardendo, mas as brasas precisavam ser atiçadas, movimentadas e reposicionadas com uma pá comprida. Nós inserimos a longa vara de ferro na lareira e movíamos rigorosamente as brasas de um lado para o outro, para frente e para trás, a fim de fornecer mais oxigênio e manter o fogo ardendo por mais tempo. Na verdade, se não alimentássemos regularmente as brasas e soprássemos as chamas, o fogo podia se apagar, mesmo que houvesse madeira suficiente para mantê-lo queimando. Aquelas brasas tinham de ser cuidadas para que o fogo fosse mantido aceso regularmente. Aprendemos que é preciso muita atenção e muito trabalho para manter o fogo ardendo. Quando chegava minha vez de alimentar as brasas, por vezes eu refletia nas palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 1, verso 6, quando escreveu: "Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos." A palavra reavives vem do grego anadizopurel, composto por ana, zóis e pur. A palavra ana traz consigo a ideia de repetir uma ação anterior ou fazer alguma coisa novamente. A palavra zoos vem da palavra zaol, que significa ser entusiasmado, ardente, apaixonado, vigoroso, zeloso ou fazer algo de todo o coração. E pur é a palavra grega para fogo. Observamos que no grego clássico o fogo era uma força doadora de vida. Era usado nas lareiras das casas antigas para manter as pessoas aquecidas e empregado também nas questões relacionadas ao divino e ao sobrenatural, e como uma força para derrotar os inimigos. O fogo era um elemento central para a vida e era considerado essencial para a existência. Na verdade, a vida humana insustentável sem o fogo, ponto que abordarei em instantes. Quando essas três palavras gregas são unidas, elas formam anadizopurel, a mesma palavra que Paulo usou em 2 Timóteo capítulo 1, verso 6, quando disse ao jovem ministro para reavivar o dom de Deus que estava nele. Isso sugere que o fogo no coração de Timóteo havia se transformado em brasa ou estava queimando pouco. Essa é a razão pela qual Paulo disse a Timóteo para atiçar e reavivar apaixonada e vigorosamente o dom de Deus em sua vida. Paulo estava dizendo a Timóteo que, assim como uma pessoa atiçava os carvões em uma lareira ou fogueira, era hora de o jovem ministro agir. O apóstolo estava ordenando que Timóteo acessasse seu interior e começasse a reacender ou acender de novo o fogo em seu coração. Na época em que Paulo escreveu essa carta ao seu jovem discípulo, Timóteo estava cercado de muito caos e confusão por causa da intensa perseguição que acontecia no momento. É provável que o jovem ministro estivesse física e emocionalmente esgotado por ter de lidar com tantos problemas e que seu fogo espiritual estivesse começando a esmorecer. Em outras palavras, Timóteo precisava abrir a porta do coração, olhar para dentro de si mesmo e conferir o estado do seu fogo interior, depois de agir para avivar o dom de Deus ali.
Assim como uma pessoa atiça os carvões em uma lareira, Timóteo estava sendo chamado para agitar as brasas e colocar mais madeira no fogo. Isso não ocorreria por acaso. Timóteo teria de ser intencional e proativo para manter as chamas queimando. Mas, se ele realmente seguisse a ordem de Paulo, esse fogo interior que estava começando a esmorecer arderia novamente no íntimo do seu ser espiritual. Naqueles primeiros dias, na antiga União Soviética, nossa família aprendeu a lição de que, se quiséssemos ter calor, teríamos de nos tornar proativos para fazer isso acontecer. Tínhamos de encontrar combustível, carregá-lo até o andar de cima, abrir a porta da lareira, colocar o combustível no fogo e atiçá-lo regularmente ao longo do dia para manter o fogo ardendo. Teríamos muito desconforto e frio e até problemas sérios, caso decidíssemos negligenciar o que estava acontecendo dentro daquelas lareiras. Se descobríssemos que o fogo havia esmorecido muito e que os carvões da madeira estavam ficando frios e duros, que o fogo estava fraco, teríamos de iniciar o processo todo outra vez. Então, a escolha de ser proativos era mais sábia do que colher as consequências resultantes da negligência. A verdade é que optamos por fazer tudo o que era necessário para permanecermos aquecidos, porque, do contrário, as consequências seriam congelantes. A mesma coisa acontece com você. Se seu fogo espiritual está fraco ou perto de apagar, é hora de você reavivar o dom de Deus no seu interior. Você não pode depender de outra pessoa para atiçar o fogo por você. É crucial que você assuma a responsabilidade de olhar para dentro de si mesmo, a fim de conferir seu suprimento de combustível e de fazer tudo o que for preciso para avivar suas brasas espirituais e manter seu fogo aceso. Se você perguntar ao Espírito Santo, ele vai lhe mostrar como abrir a porta do seu coração e dar uma boa olhada no seu interior, a fim de avaliar seu estado e sua necessidade. Depois, você precisa deixar que ele apresente os passos a serem dados e o tipo de combustível que você precisa utilizar plenamente em sua vida. Você foi chamado para avivar consistentemente essas brasas e alimentar esse fogo a fim de permanecer ardendo em chamas por Jesus. Subtítulo: Como seria o mundo sem fogo? Como seria o mundo sem fogo? Você já pensou nisso? Uma resposta bem resumida é que a vida seria muito primitiva. Sem fogo, a humanidade só teria a lua e as estrelas como fonte de luz à noite. Para os primeiros humanos, o fogo era essencial para prolongar o dia, fornecer calor, afastar predadores e insetos, iluminar lugares escuros e cozinhar alimentos. Muito antes do gás e da eletricidade serem inventados, as pessoas dependiam totalmente do fogo para ter luz e calor e para sobreviver. Sem fogo, não há luz no escuro, nem calor no inverno, nem refeições cozidas ou pão assado, nem tijolos queimados, nem metais fundidos. Basicamente, não há civilização. A descoberta do fogo foi uma das maiores da humanidade e não podemos imaginar a vida sem ele. O fogo foi necessário para criar ferramentas e fazer armas, e a energia produzida por ele foi essencial para construir prédios e criar máquinas alimentadas pelos motores da Revolução Industrial. Finalmente, o fogo determinou o resultado de 2 guerras mundiais e, por fim, o surgimento da superpotência na esfera geopolítica. Hoje ainda usamos o fogo para criar tecnologia e para tornar o mundo um lugar mais confortável para se viver. O fogo ainda queima
carvão e a vida seria semelhante a viver na lua. Não haveria eletricidade, nem calor, nem alimentos cozidos. A habitação, a agricultura e a tecnologia em geral não progrediriam sem o fogo. Sem ele, seria impossível criar a tecnologia. O metal é moldado para fazer fios e telefones com o uso do calor extraído do fogo. Sem o metal, a eletricidade não poderia ser transportada para facilitar uma série de funções necessárias para manter a civilização em funcionamento. Fogo. Precisamos dele para sobreviver, para termos desenvolvimento e para termos progresso. Do mesmo modo, precisamos ter fogo espiritual se quisermos progredir no avanço dos propósitos de Deus e no cumprimento do seu grande plano. O ministro wesleyano Samuel falou com eloquência sobre a importância de continuar ardendo com o fogo espiritual. As almas cheias de espírito estão ardendo em chamas para Deus. Elas amam com um amor incandescente, servem com uma fé que incendeia e uma devoção que consome. Odeiam o pecado com uma velocidade que queima. Alegram-se com uma alegria que se irradia. O amor é aperfeiçoado no fogo de Deus. Portanto, considerando todas essas questões, quero perguntar a você: como está ardendo o seu fogo espiritual? Para ser espiritualmente eficaz e verdadeiramente realizado na vida, é absolutamente essencial que você permaneça ardendo com o fogo espiritual. Talvez você se lembre de um tempo em que seu coração estava literalmente ardendo de paixão pelas coisas de Deus. Mas se fosse sincero consigo mesmo, admitiria que desde aquele tempo o fogo diminuiu. Se isso descreve sua caminhada com Deus, você já dedicou tempo para considerar o que aconteceu ao longo do caminho para diminuir ou apagar esse fogo que um dia queimou de maneira tão forte? O que você deveria ter feito de diferente para mantê-lo queimando e o que você pode fazer agora para atiçar as brasas e fazer o fogo interior arder outra vez? John Wesley, fundador da Igreja Metodista, escreveu acerca das próprias preocupações com relação ao fogo de Deus vir a esmorecer. Meu medo não é que nosso grande movimento, conhecido como metodista, eventualmente deixe de existir ou um dia seja extinto na Terra. Meu medo é que nosso povo passe a se contentar em viver sem o fogo, o poder, a motivação, o elemento sobrenatural que nos torna grande. Considerando o estado da igreja moderna, as preocupações de Wesley parecem ter sido bem fundamentadas. É tão vital decidirmos permanecer em chamas com o Espírito e o poder de Deus. E é com isso que quero ajudar você neste livro. Os próximos capítulos destinam-se a ajudá-lo a identificar e a abraçar os diferentes tipos de combustível espiritual que você necessita para continuar queimando intensamente para Deus todos os dias de sua vida. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, o apóstolo Paulo nos advertiu: não apagueis o espírito. Se Paulo nos disse para não apagarmos o Espírito, isso significa que o Espírito Santo pode ser apagado, o que não queremos fazer. Mas o que significa a palavra apagar neste versículo? O termo vem do grego sbenumi, que significa extinguir, sufocar, suprimir, encharcar, desligar, reprimir ou apagar. É usado com mais frequência no contexto de apagar o fogo encharcando com água. Em alguns lugares, significa evaporar ou secar. Não há dúvida sobre o que Paulo estava dizendo.
Se ignorarmos a voz do Espírito Santo por tempo e frequência suficiente, no final ficaremos espiritualmente endurecidos e não seremos mais capazes de ouvi-lo quando ele tentar falar conosco. Será como se sua voz evaporasse ou secasse, e não a ouvíssemos mais. Que tragédia seria se isso acontecesse? Mas acontece o tempo todo dentro da igreja. Quer os cristãos percebam isso ou não, quando adotam a prática de endurecerem para a voz do Espírito Santo, eles se separam daquele que foi enviado para desvendar e revelar o poder vivificador do Evangelho aos seus corações e para atuar com uma realidade manifesta em suas vidas. Se você já viu uma fogueira, sabe que as chamas podem arder muito forte. Mas o que acontece se alguém ficar jogando água sobre as brasas? Inicialmente, isso só umedecerá o calor das chamas. Mas se continuar a jogar água sobre as chamas, por fim, a água apagará, sufocará ou extinguirá o fogo completamente. Não permita que um balde de água fria seja lançado nas chamas do seu coração. Não apague o espírito. Em vez disso, faça tudo o que puder para lançar mais combustível no fogo do seu coração. Quando você adotar a atitude de alimentar seu fogo, empregando ao máximo todos os combustíveis que Deus oferece, eu garanto que seu homem interior explodirá em chamas espirituais. Mas você é o único que pode escolher adicionar o combustível e avivar as brasas para manter o fogo do Espírito Santo ardendo com força em sua vida. Antes de prosseguir na leitura, eu o encorajo a assumir um compromisso sério diante do Senhor, de que você permanecerá ardendo em chamas com o fogo santo de Deus pelo resto dos seus dias nesta terra. Depois, abra seu coração a fim de aprender mais sobre o que é necessário para fazer exatamente isso. Ao aprender sobre os 10 tipos de combustíveis que o ajudarão a permanecer em chamas, reserve tempo com o Senhor para pedir ajuda e as estratégias dele enquanto você se propõe a acrescentar mais de um combustível ao seu fogo. Então, decida fazer tudo o que o Espírito de Deus lhe disser para fazer, a fim de manter seu homem interior ardendo em chamas. Para refletir, ele traz 3 questões. Número 1. É preciso uma provisão permanente de combustível para manter o fogo ardente. Se seu fogo espiritual está perto de se apagar, é hora de considerar como e até por que você negligenciou o ato de reavivar o dom de Deus dentro de você. Você consegue detectar em que momento deixou de dar a atenção adequada ao seu suprimento de combustível? Você permitiu que a palavra de Deus e a oração definhassem sua vida por causa de preocupação com atividades mundanas? Você mudou o foco e passou a ficar indiferente com relação ao Espírito Santo e à sua voz? Quais são as práticas que você precisa reforçar para manter uma vida forte e ardente em Deus? A escolha de ser proativo é mais sábia do que permanecer inativo e colher as consequências da negligência. Número 2. A inconsistência nas práticas e disciplinas espirituais produz um enfraquecimento que pode passar desapercebido até você precise que o poder de Deus se manifeste através de você. Então, infelizmente, quando você procurar pelo fogo que um dia conheceu, descobrirá que a chama ardente da qual se lembra com clareza, mas que deixou sem cuidados, se apagou há muito tempo. Você está tentando viver o hoje com base nas memórias do seu estado espiritual de ontem?
As memórias do antigo fogo em sua vida não mantêm o calor vivo. O passado se foi. A cada dia você precisa avivar o calor e avançar em Deus. Ou você de fato vai andar para trás, para as velhas fraquezas. A hora de comprometer com a vida espiritual é agora. Arrependa-se e faça as primeiras obras outra vez. Reacenda um fogo no altar do seu coração. Número 3. A paixão e a paciência andam de mão dadas para manter uma busca ardente pelo plano de Deus para a sua vida. A missão que Deus precisa que você cumpra exigirá que retenha o fogo e o fervor, independentemente das circunstâncias. Isso significa que você precisará cultivar hábitos que o ajudem não apenas a permanecer forte, mas também a terminar forte. A sabedoria é uma provisão permanente de combustível. Desculpa, deixa eu repetir essa frase. A sabedoria é uma provisão permanente de combustível, vão impedi-lo de começar com uma explosão e terminar com um chiado. Considere suas opções. Você se conhece realmente? As pessoas são rápidas para falar sobre seus pontos fortes, que às vezes são idealizados ou até imaginários. Mas você conhece as próprias fraquezas? É importante que você identifique e depois erradique os pontos fracos através da aplicação sistemática da disciplina, especialmente quando você não sente a vontade de fazer isso. Concluímos o capítulo 1.